Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro queria agradecer aí a presença de todos, mais uma vez, para quem já nos acompanha nos nossos eventos aqui da Alliance Consultoria, e para quem é a primeira vez que participa do nosso evento, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Em mais um evento, a gente já tem aí uma série de eventos que a gente vem realizando já há alguns anos, né, e a gente vem cada vez mais melhorando os nossos eventos, trazendo assuntos de relevância, aqui de importância para todos vocês, né, para todas as empresas. Essa é a ideia, e dentro dessa tradição que a gente já tem de eventos na Alliance. E mais uma vez aqui a gente vai trazer um tema bastante importante. Eu sou Ricardo Parada, sou responsável na Alliance Consultoria pela área de informação fiscal e tributária estratégica. Então, qual que é a visão que a gente traz aqui? Sempre traz assuntos com uma visão um pouco diferente, é uma visão mais prática, mais estratégica, que pode trazer benefícios para o negócio das empresas de vocês, tá? Muito além do que a própria legislação. Então, a gente já traz uma visão um pouco avançada e diferenciada em relação a apenas falar da legislação, simplesmente, né, o que é possível fazer, o que não é, enfim. Então, a gente sempre traz essa visão diferente aí, de forma prática para a empresa de vocês, né, o que realmente interessa para a empresa de vocês no dia a dia. E hoje a gente vai trazer aqui um assunto bastante importante, né? A gente teve algumas alterações, inclusive, na legislação em relação a isso, e é justamente a ideia de trazer esse tema. Muita gente tem comentado aí nas conversas, né, dos grupos, das empresas, os grupos que a gente participa, sobre este assunto, né? Muita gente já conhece, mas agora a gente tem algumas novidades super importantes, né, que são os créditos acumulados de ICMS, previstos na CAT 83 e 207 aqui do estado de São Paulo, ok? Mas o que é importante, muita gente pergunta, mas legal, a gente pode recuperar crédito de ICMS, mas é só no estado de São Paulo? Sim, nesse caso das portarias CAT 83 e 207, é só para estabelecimentos que estejam no estado de São Paulo. Quando eu falo estabelecimentos, não precisa ser todos os estabelecimentos da empresa. Então, o que é interessante a gente entender aqui é que, às vezes, a empresa tem a matriz lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas tem diversas filiais. E tem uma filial, por exemplo, em São Paulo. Então, não precisa ser necessariamente uma empresa que tenha a matriz em São Paulo. Isso é importante a gente pontuar, muita gente pergunta, né? Então, essa empresa, por exemplo, que tem a matriz lá no Rio Grande do Sul, tem uma unidade de produção aqui no estado de São Paulo, e sim, essa empresa pode, desde que ela atenda, né, aos critérios, aos requisitos previstos aí para recuperação do crédito acumulado, pode sim fazer essa recuperação, tá? Mesmo que ela tenha apenas uma unidade, né, de produção aqui no estado de São Paulo, e as demais estejam espalhadas aí pelo país. Então, isso aqui muita gente pediu até para a gente falar novamente. Não é um assunto relativamente novo, claro, né, a recuperação dos créditos do ICMS por essas portarias, mas a gente tem novidades importantíssimas, são novas regras que vão permitir a antecipação da recuperação desses valores de uma forma muito mais fácil. Então, isso que eu queria trazer para vocês aqui, e muita gente já viu até, né, essas mudanças na legislação, mas a gente vai trazer, de fato, o que facilita isso para as empresas. Muitas empresas têm algumas resistências
em fazer essa recuperação de crédito, porque, de fato, não é uma coisa muito simples, né? Existe uma complexidade grande aí, né, nessa questão que a gente vai abordar aqui também, mas a gente está aqui para ajudar vocês, né? Ajudar vocês a entenderem o contexto de uma forma bem tranquila, aqui bem prática, bem didática, e além de entender o contexto, que a gente está aqui para ajudar vocês, né, nessa recuperação, nessa jornada aí, porque o importante é não deixar de fazer. Se você tem as condições, atende, né, as operações que permitem essa recuperação desses créditos acumulados de ICMS, não tem por que deixar de fazer. Então, a gente está aqui justamente para mostrar para vocês que é possível fazer e a gente está aqui para ajudar vocês a fazer isso e recuperar esses valores aí que são muito significativos. Então, e às vezes esses valores estão parados lá e a empresa precisando melhorar fluxo de caixa. A gente sabe, está vivendo um cenário econômico instável aí desde a época da pandemia, né? E, claro, a gente teve alguns indicadores favoráveis, né, de melhoria da economia, mas mesmo assim é uma questão importante aqui para a empresa recuperar esses créditos. Então, a gente vai falar de uma forma bem prática aí, quais são os conceitos, quando que é permitido a gente recuperar esses créditos, tá? Muitos de vocês já devem saber com certeza, mas a gente só vai revisar algumas questões aqui importantes. Quais são essas novas regras que eu falei? Importante a gente saber quem tinha resistência, mas demora, é difícil, o fisco demora para fazer a homologação do crédito, a liberação do crédito, já não tem mais isso, tá? Então, as novas regras aqui é super importante que a gente vai falar. E as principais dificuldades que a gente já conhece aí em diversos projetos, inúmeros projetos que a gente já fez, dessas CATs, né, principalmente a CAT 83, e além disso, a gente tem um outro método simplificado, que é a CAT 207, para quem, dependendo do valor aí de crédito que a empresa tem, a possibilidade de recuperar, às vezes é mais vantajoso a gente fazer a recuperação pelo método simplificado, que é a CAT 207, que a gente vai ver também, ok? Então, vamos lá. Bom, o que é esse crédito acumulado, né, do ICMS? Na verdade, ele surgiu lá em 2009, como eu disse, já ele não é recente, no estado de São Paulo, né, que criou um modelo de arquivos, né, que precisam ser gerados com algumas informações de produção, de aquisição de matéria-prima, né, de produtos produzidos, enfim. Tem uma série de informações relacionadas ao processo de produção e precisam ser gerados em alguns arquivos específicos, né, dessas portarias. Esses arquivos têm que ser submetidos a um sistema próprio da Cefaz, que é chamado de ECREDAC, né, que é o sistema que faz a recepção desses arquivos da Cefaz de São Paulo, né, um sistema próprio para isso. E além da recepção, ele faz ter um conta corrente onde você faz todo o controle dos seus créditos acumulados. Então, você envia os seus arquivos e lá dentro do ECREDAC, que é esse sistema que administra, recepciona esses arquivos e administra os valores de créditos e a homologação desses créditos, tá? E aí, a empresa acompanha lá no ECREDAC, ela tem pelo certificado digital, né, ela faz o acompanhamento, então os arquivos que já foram enviados, por exemplo, então é uma espécie de um portal de gestão desses créditos acumulados de ICMS. E lá você faz o acompanhamento, o que já foi homologado, o que não foi, os arquivos que estão pendentes de homologação, ou se tiver alguma crítica e precisa ser refeito, por exemplo, tá? Então, esse é um modelo que a gente tem já há algum tempo, né, funcionando aí na Cefaz de São Paulo. Então, como eu disse, esse modelo foi criado lá em 2009, de lá para cá teve
muitas empresas que já fizeram isso, né? Muitas não fizeram e poderiam ter feito. E de forma resumida, né? É a geração desse arquivo com as informações, é claro que são complexas, a gente vai mostrar aqui, mas também dizer para vocês que a gente está aqui para ajudar vocês nessa jornada, porque muitas vezes a empresa dentro de casa não consegue fazer, né? Porque além da complexidade do entendimento correto que precisa ter, né, de todos os requisitos exigidos lá pela Cefaz para a geração dessas informações nos arquivos, tem outros elementos que a gente precisa considerar para que a empresa não caia em algum problema, por exemplo, enviei as informações de forma incorreta, isso vai ser barrado lá na Cefaz, né? A Cefaz não vai homologar, enfim. E a Alliance se sente confortável, né, de mostrar para vocês que é possível fazer. Por quê? Porque nós somos, inclusive, a empresa que participou do projeto piloto junto com a Cefaz, lá em 2009, na criação desse novo modelo, né, dos arquivos da CAT 83, enfim. Então, nós somos os pioneiros, fizemos os pilotos, e de lá para cá obtivemos bastante sucesso em todos os projetos que a gente realizou, tá? Então, aqui só para a gente entender. Então, basicamente é isso, né? A gente vai gerar esses arquivos, eu vou mostrar para vocês quais são as informações necessárias, a gente gera esses arquivos, submete esses arquivos ao ambiente lá da Cefaz, que é o ECREDAC, tem um ambiente específico para homologação, né, para você fazer os testes lá, enviar os arquivos, e tem um ambiente exclusivo de produção, onde você envia o arquivo de forma oficial, vamos dizer assim, e a Cefaz vai recepcionar e vai fazer as validações prévias, tem todas as validações internas que eles fazem lá em relação a isso, tá? Claro que você vai enviar o arquivo, naturalmente a Cefaz não vai homologar os créditos de forma imediata. Eles vão fazer as validações dele, vão fazer os cruzamentos, avaliar, eles têm os critérios de avaliação deles, né, de cruzamento de informações, dentro da própria portaria CAT, né, dos próprios arquivos, e também, é claro, sem dúvida nenhuma, eles vão cruzar essas informações com as demais escriturações que a empresa já enviou, principalmente a FD-ICMS, né, que é o SPED fiscal. E, então, tem toda aí uma engenharia que a gente precisa entender, né, e para que seja mais fácil e que a gente consiga recuperar de fato esses créditos. Mas o legal a gente vai ver em seguida, que é a facilidade, né, com essas alterações que a gente teve recentemente na legislação, que agora as empresas têm para recuperar esses créditos de imediato, tá? Olha que bacana. Então, aqui é só para a gente conceituar um pouquinho. E aí, quais as situações que a empresa pode recuperar esses créditos? Tá? Posso em qualquer situação? Não, né? Então, tem algumas situações específicas. A principal delas são as operações de exportações. Então, grande parte das empresas hoje, é claro, a gente sabe, fazem exportações, né, para o mundo inteiro, as empresas são globais. E, então, todas as empresas que fazem exportações, a gente sabe que na saída da exportação não tem o débito de ICMS, né, para essas unidades do estado de São Paulo, ok? Então, quem exportou e está no estado de São Paulo não tem débito lá do ICMS, né? O ICMS não é cobrado na saída para exportação. O que acontece aqui? Se eu não tenho o débito lá na saída, claro, as compras que eu fiz de matéria-prima, de insumos, etc., eu vou ter créditos, claro, de ICMS nessas compras. Então, significa o que na prática? Eu vou ter esse acúmulo desses créditos. Percebe? Então, na saída eu não tenho débito, mas eu tenho os créditos nas entradas. Então, nas operações de exportação, que é o carro-chefe aqui, né, das condições da Placate 83, é que você vai acumulando esse crédito de ICMS pelas entradas, porque você não tem débito na saída. Okay? E aqui a grande parte
das empresas que recuperam, que têm valores significativos aí para recuperar do ICMS, decorrente dessas operações de exportação, ok? Mas não é só isso. A gente tem também na redução da base de cálculo, né? Então, em algumas situações, né, dependendo da operação da empresa, você tem a redução da base de cálculo na saída. E o que acontece com isso? Quando você tem a redução da base, você vai ter um ICMS menor, né, sobre essa base reduzida na saída, mas você tem os créditos acumulados pelas compras também, lá de matérias-primas, enfim, para produzir esses produtos que você está vendendo com a base reduzida. O que vai acontecer aí, né, nesse desbalanceamento? A saída você tem o ICMS menor por conta da redução da base, e você tem os créditos que vão se acumulando também pela entrada. Mais uma situação permitida para a gente buscar, e esse crédito que vai se acumulando não é a mesma coisa que o saldo credor, né, da conta gráfica lá do ICMS, onde a gente apura o total de débitos e total de créditos. Então, uma parte do saldo credor que representa esse crédito acumulado dessas situações aqui. Por isso que é importante a gente pontuar. Uma outra situação que gera o crédito acumulado são alíquotas diversificadas. Então, por exemplo, os diferenciais de alíquota, né, que a gente chama. Eu compro a matéria-prima com ICMS por uma alíquota de 18, por exemplo, né, tenho crédito com uma alíquota de 18, e na saída eu dou saída lá para um estado, eu estou em São Paulo, claro, né, a unidade da empresa está em São Paulo, e eu dou saída lá para algum estado do Nordeste, por exemplo. Então, pelas regras aí, gerais, né, nacionais, quando eu dou saída de São Paulo para um estado lá do Nordeste, eu tenho que dar saída com 7%. O que aconteceu aí? A mesma coisa, tive acúmulo de ICMS. Comprei matéria-prima com 18%, e na saída lá com a alíquota interestadual, eu saí com 7%. Então, eu vou ter esse acúmulo, né, de 11% aí de ICMS. É mais uma situação que vai gerar esse crédito acumulado. Tá? Então, aqui é importante a gente elencar que são várias situações permitidas. Substituição tributária também é uma outra situação, né, que a empresa vai acumulando crédito nas compras. Quando a empresa compra lá de um contribuinte substituto, né, e ele já recolheu antecipadamente o ICMS por antecipação, no caso da ST, da substituição tributária, e depois, é claro, na saída, nem sempre você vai praticar aquele preço real que foi o preço com a base presumida lá, estipulada pela Cefaz. Então, na saída, você teve uma saída com um valor menor, então você também vai ter um acúmulo de ICMS por conta disso. E outra situação é diferimento do imposto. O que é esse diferimento, né? Quando você posterga o pagamento de imposto por alguma situação, e aí, claro, né, você teve os créditos pelas entradas na mesma situação, nas compras de matérias-primas, insumos, enfim. E na saída, como você teve o diferimento do imposto, você vai pagar esse imposto depois, então você também tem um acúmulo do ICMS naquele mês. Percebe? Então, aqui só para a gente pontuar, que muita gente acha que é só as exportações que dão direito geram, né, esse crédito acumulado e dão direito das empresas buscarem isso na recuperação por essas portarias, tá? E não é só isso, é claro que a exportação é o principal, onde a gente verifica, de fato, o maior volume dos créditos acumulados, é tudo por conta das operações de exportação, mas a gente tem essas outras aqui. Então, às vezes, a empresa de vocês, ou elas não faço exportação, mas tem alguma outra situação dessas, de redução de base, alíquota diversificada, né, para outros estados, de substituição, diferimento, você também pode buscar esse crédito acumulado, ok? Então, não é só exportação. Legal? Então, aqui só para a gente conceituar um pouquinho,
E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Bom, a gente tem, primeiro, já identificou aqui que a gente tem quais são as situações que permitem o crédito acumulado e como operacionalizar isso, né? Eu costumo dizer que hoje em dia os profissionais da área de tax, né, da área tributária, fiscal e tributária, não são mais o profissional atual e do futuro, né? Não são mais aqueles que ficam presos, né, aos artigos legais, ao inciso da legislação, por isso que a gente nem fala muito aqui, né, nesse ponto, mas sim, são profissionais que hoje a gente precisa ter o quê? Uma interação muito mais lógica e muito mais intensa com todas as áreas da empresa. Então, o TECS hoje, claro, é uma área estratégica, por quê? Porque entendendo, né, de todos esses processos, a gente pode interagir com as outras áreas da empresa, as áreas de produção, que a gente vai ver aqui, né, a controladoria, a área fiscal, contábil, compras, vendas, ter essa visão ampliada, né, de transversal, vamos dizer assim, horizontal dentro da empresa, porque a gente precisa mostrar para a empresa de uma forma clara que isso aqui não é apenas uma questão de legislação, é uma questão voltada para o negócio da empresa. Então, claro, é uma questão de legislativa, que é permitido a gente buscar esses créditos, mas é voltada para o negócio da empresa. E aqui, até muitas empresas, inclusive, nesse particular, quando elas começam inclusive o profissional de tax, né, quando ele vai olhar para dentro disso e começa a navegar, né, dentro das áreas, envolvendo todas as áreas da empresa, então a gente desmistifica aquela história de que tax é só para atender com a legislação, etc. Não. Aqui, muitas empresas até por questões estratégicas, né, ou decide abrir uma filial em outro estado, ou no estado de São Paulo, porque tem essas situações de acúmulo de crédito. Por exemplo, tá? Estou falando aqui numa questão de negócio. Então, olha quantas vantagens as empresas podem, né, perceber aí nas questões de planejamento tributário estratégico. Ah, mas eu tenho uma filial produtiva em outro estado, se eu trouxesse para São Paulo, eu tenho esse crédito acumulado que eu poderia recuperar aqui, por exemplo, tá? Então, eu estou colocando aqui uma visão muito mais avançada, que não é um simples atendimento à legislação. Mas vamos lá. Então, aqui a gente viu, né, as situações permitidas, então identificou, legal, minha empresa tem realmente, de fato, esse crédito acumulado aí no estado de São Paulo, lembrando que não precisa a matriz da empresa estar no estado de São Paulo, mas qualquer estabelecimento da empresa que esteja aqui no estado e que tenha operações dentro daquelas condições que a gente viu ali, que vão gerar um acúmulo de crédito de ICMS, legal? Tá bom, e aí a gente identificou, bacana. A gente tem a situação, não estamos fazendo, não estamos aproveitando. E como que a gente operacionaliza isso? Como que a gente coloca isso em prática? Bom, primeiro a gente precisa gerar, né, mapear todas as informações da empresa e o que que a gente precisa entregar para a Cefaz. A gente precisa gerar um arquivo, claro que aqui, né, no nosso evento, não cabe a gente mostrar a linha do arquivo, que é um arquivo gigante, né, tem inúmeras informações, eu vou dar uma visão bem prática aqui, bem generalizada, né, sobre os módulos que compõem esse arquivo, que precisa ser entregue lá para ser fácil, ser submetido no ECREDAR, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente precisa olhar, né? Claro que existe toda uma complexidade, a gente tem um primeiro módulo desse arquivo, são arquivos textos, tá, que a gente vai gerar, que é o módulo 1, que são os insumos. Então, basicamente, nesse módulo 1, a gente vai ter que demonstrar quais são os insumos
utilizados na produção, tá? Basicamente isso. Então, as compras de insumos, e todo o caminho desse insumo dentro da empresa. Então, eu comprei, foi para estoque, do estoque foi feita uma requisição para a área de produção, percebe? Aí, ó, você tem que envolver a área de produção, dentro dessa visão 360 que eu coloquei aqui. Então, você vai envolver a área de produção, porque para saber, né, quais os momentos em que eles fazem as requisições desses insumos, dessas matérias-primas, como que funciona isso, esse controle dentro da empresa. Tudo isso a gente precisa avaliar, entender, mas aqui a demonstração dos insumos. Então, comprei, foi para estoque, e o que saiu do estoque foi para a área de produção. Que aí a gente vem para o módulo 2. Lembrando que isso aqui está tudo dentro de um arquivo texto, tá? Como eu falei inicialmente. Módulo 2 já é o processo produtivo, ou seja, ali eu vou mostrar todo o processo produtivo, o desenho do processo. Se eu tiver várias fases de produção, eu tenho que demonstrar aqui. Então, eu produzo 10 produtos diferentes, por exemplo. Então, eu vou mostrar no módulo 1 quais os insumos, no módulo 2 a produção desses 10 produtos diferentes que eu tenho, por exemplo, que se enquadram em alguma daquelas situações que geram acúmulo de crédito, que a gente viu, né, antes dessa tela. E aí, aqui eu vou começar a desenhar, tá? Para cada produto que eu fabrico desse, que eu vou exportar depois, por exemplo, né, que vai ter saída para exportação, eu tenho que demonstrar todo o processo produtivo. Então, aqui, ó, entrou o insumo, fiz o processo de produção, produzi, o produto final está lá, não teve nenhuma sobra de insumo, se eu não usei todos os insumos, eu preciso voltar com o insumo para o estoque, né? Então, todo esse movimento, né, essa engenharia aí do processo produtivo, a gente vai demonstrar isso, esse caminho, né, dentro desse arquivo. Então, aqui é importante a gente entender todo o processo produtivo da empresa, como é que funciona isso, como que é a gestão desse processo. Aí por isso, coloquei a questão da participação, né, do pessoal de engenharia de produção, de compras, que são quem compra os insumos, né, os prazos médios de compra de insumo, quando toda essa estratégia, né, a gente precisa avaliar. E esse módulo 2 é que vai, na verdade, mostrar para a Cefaz todo o desenho do processo produtivo. Se eu tiver os 10 produtos, eu vou mostrar o desenho dos 10 produtos. Ok? Desde a compra do insumo até a finalização do produto final. Lembrando, gente, que esses arquivos são arquivos mensais. Tá? Então, eu tenho que gerar mês a mês. E aqui, claro, dentro de um processo produtivo, às vezes pode acontecer o seguinte: eu comecei a produzir um produto no dia 20, só vou de um determinado mês, agora de outubro, por exemplo, e vou finalizar só dia 5 de novembro. E aí, vou demonstrar isso, né? Quando que eu demonstro isso? Tudo isso a gente precisa ver, precisa tratar tudo isso, né? Com a conclusão do processo produtivo, começa num mês e termina no outro. Perdão. E muita gente lembra, quando a gente fala disso aqui, né? Desse conceito, muita gente lembra lá do bloco K, na FD-ICMS. Lembra do bloco K, onde é o livro do controle da produção e de estoque? Ele tem coisas muito parecidas aqui com o bloco K. Então, muita coisa que a gente vai fazer aqui também, a gente vai fazer no bloco K e vice-versa, tá? Então, tem como é o desenho do processo produtivo, as ordens de produção, enfim. E o que é legal a gente perceber aqui, que a Cefaz, na verdade, o que ela quer olhar com tudo isso? Ela não quer olhar propriamente o custo da produção, mas ela quer ver o caminho do ICMS. Tá? Esse é o suprassumo aí da questão. Tá? É o cerne da questão. Então, a Cefaz, ela quer ver o fluxo, o caminho que o ICMS trilhou, aí, desde a compra do insumo. Lembra que a gente falou do crédito acumulado? O que passou pelo processo produtivo. E aí a gente vem para o módulo 3, que são os produtos acabados e as mercadorias para revenda, claro, né, depois do processo produtivo. Tem toda uma sequência lógica aqui. Então, esses produtos acabados, olha, estão finalizados, ou
as mercadorias para revenda e vou vender, vou exportar. Então, ele quer ver aqui nos detalhes o caminho que o ICMS fez, desde a compra lá do insumo até a venda do produto acabado, que vai estar nesse módulo 3, aqui de uma forma bastante geral aqui, tá? Que é claro, tem um mundo de informações no detalhe, que isso a gente pode ver, claro, com certeza, num segundo momento junto com vocês, ok? A gente tem outros módulos complementares, né? Mas os principais, os módulos estruturais são esses daqui, que são o módulo 4, que é de rateios de gastos gerais de fabricação, etc., né? O que a gente, e que tem ICMS também ali incluído, né? E que é rateado de uma forma geral no processo produtivo. A gente tem o módulo 5, que são os demonstrativos auxiliares, são uma espécies de relatórios, né, dentro desse arquivo, texto que a gente submete lá para a Cefaz, que vão fazer algumas demonstrações de ICMS, de gastos, de compras, etc. E o módulo 6, que é um último módulo, que é a geração propriamente do crédito acumulado do ICMS. Então, aqui no módulo 6, é justamente onde a gente vai demonstrar de uma forma mais clara, né, para a Cefaz, qual é o crédito acumulado que eu gerei naquele mês. Lembrando como que vai se dar isso? Aquilo que a gente viu, né, desde a compra, o que passou pelo processo produtivo. Então, se a gente olhar, a gente vai trilhar o caminho do ICMS. Tá? Esse é o segredo aqui desses arquivos da CAT 83 e 207. Você faz quer ver o caminho do ICMS, até chegar nesse módulo 6, desde a compra lá no módulo 1, onde vai ter a geração do crédito acumulado. Ok, aí a gente vai demonstrar, olha, eu tive a compra, produzi, vendi, exportei, e por isso eu tenho a geração de crédito acumulado de X valor lá. Isso vai ser apurado. E isso aqui, todos esses módulos, tá? São módulos que são compostos no mesmo arquivo texto. Então, são módulos, não são módulos independentes, né? Cada um tem a sua função aqui, mas eles vão dentro do mesmo arquivo texto. Só que para a gente fazer isso, né, para dentro dessa estrutura, a gente precisa entender o processo da empresa, envolver todas aquelas áreas que eu falei hoje. O profissional da área tributária não pode ser mais aquele profissional, né, que fica ali só lendo a legislação e colocando, de acordo com o inciso 1 do parágrafo 3º, tem que fazer isso por conta da... Não, né? Então, o profissional ele tem que, de fato, atuar de forma horizontal e trazer à mesa, né, todas essas áreas da empresa, área de produção, como eu falei, compras, contabilidade, por quê? Como que a empresa contabiliza tudo isso? Verificar desde as compras ao processo produtivo, como que é contabilizado isso, qual é o tratamento contábil, fiscal, como que a área de produção, a engenharia de produção trabalha de forma hoje, né, que a gente precisa entender para, de fato, espelhar, vamos dizer assim, todo esse modelo que a empresa trabalha hoje dentro desses módulos, né? A gente tem que entender todo o processo da empresa, traduzir isso de uma forma sistêmica, conceitual e sistêmica, né? Então, aqui, tá, do jeito que vocês trabalham, a gente realmente precisa... a empresa vai conseguir atender ou não vai conseguir atender da forma que é feita a gestão hoje, e aí que a gente está aqui para ajudar justamente, que precisa tratar algumas informações para que isso seja possível dentro desses arquivos, enfim. Então, tem todo um processo aí de inteligência que a gente ajuda vocês a tratar isso, né, e recuperar esses valores, que o mais importante é o quê? É recuperar os valores que vocês têm direito. Né? E aí muita gente olha tudo isso, puxa, mas isso aqui é complicado, hein? É difícil, tal. Existe uma complexidade, claro, né? Mas como a gente já tem uma experiência de muitos anos
na geração dessas informações, no atendimento desses projetos, a gente pode assegurar a vocês que é possível fazer, né, com alguns ajustes que sempre são necessários, é claro, e o importante é não deixar de fazer, já que você tem o direito à recuperação. Legal, agora vamos entender aqui, depois eu vou falar mais para frente sobre as regras, logo em seguida, e como a gente pode utilizar esses créditos. Então, muita gente pergunta, legal, eu entendi, eu tenho situações que eu posso me recuperar desses créditos, entendi de uma forma geral como que isso é reportado para a Cefaz, né, dentro daquele arquivo com aqueles módulos, e depois de homologado, o que eu faço com esses valores, né? O que eu posso fazer com esses créditos? Bom, você pode fazer diversas coisas. Pagar os débitos de ICMS da própria empresa, né, com esses créditos que você tiver homologado, pagar fornecedores de insumos e matéria-prima, por exemplo, você pode pagar utilizando esses créditos ou transferir ainda para empresas interdependentes. Então, tem empresas aí que são interdependentes do grupo, por exemplo, ou para outras filiais, inclusive, eu posso transferir esses créditos para essas outras empresas. Então, e ainda, né, por último, eu nem coloquei aqui, porque muita gente discute, acha que não, mas a gente sabe que é possível até pedir esses valores em espécie, tá? É possível também, com uma boa assessoria fiscal e jurídica, a gente já viu situações de empresas que solicitaram os valores em espécie, em dinheiro mesmo, que é possível também, tá? Fazer esse pleito. Mas aqui, só com isso que a gente tem aqui, eu já posso pagar os débitos que a empresa tem de ICMS, né? Os próprios débitos da própria empresa. Posso pagar fornecedores, poxa, é dinheiro em caixa, ainda não resta dúvida. Por isso que eu falei que aqui tem toda uma questão estratégica de negócio envolvida. Eu posso pagar fornecedor, olha quanto dinheiro eu vou ter em caixa aqui. Tem empresa que tem milhões de reais para recuperar de crédito. Imagina isso sendo utilizado para pagar fornecedores, débitos, transferir para outras empresas, né? E até, inclusive, pedir a recuperação do valor, né? Então, legal. Então, é fluxo de caixa direto para a empresa. É dinheiro no caixa da empresa, tá? Bom, legal. Agora, a gente vai falar um pouquinho das novas regras, né? Que aqui é que eu queria mostrar para vocês. Para que aconteça tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Todo aquele processo, para que isso aconteça e os valores estejam disponíveis para a empresa, ou para pagar fornecedor, ou para transferir para outras empresas, ou ainda pedir o recebimento em espécie, tem um caminho, claro, a gente tem que gerar os arquivos com aquelas informações, transmitir esse arquivo lá para o ambiente do ECREDAC, que é aquele ambiente de gestão da Cefaz. E qual que é o grande problema aí que as empresas têm enfrentado ao longo do tempo? Legal, consegui gerar o arquivo, ou normalmente a gente gera esses arquivos, né, para as empresas, entrega o arquivo, a empresa pega esse arquivo, transmite lá para a QDAC, mas tem que ficar esperando a homologação do fisco. E isso pode demorar, às vezes, né, algum tempo. Então, o fisco vai fazer as validações internas dele, as consistências, eles têm os critérios lá que eles utilizam, né, para fazer essas validações, e geralmente pode encontrar alguma inconsistência, não homologa o crédito, aí volta lá dentro daquele ambiente do ECREDAC, né, vem uma mensagem para a empresa, olha, encontramos uma inconsistência aqui dentro do arquivo, tem números, é comum isso acontecer, né, dificilmente a empresa vai acertar na primeira entrega por conta até da complexidade das informações. Então, pode ter uma inconsistência, ele volta lá uma mensagem para a empresa tem que olhar, avaliar, corrigir a informação, gerar um novo arquivo em substituição àquele inicial e transmitir esse arquivo novamente para que seja apreciado novamente pelo fisco, enfim.
tem todo um processo interno lá da Cefaz de avaliação desse arquivo, até que o crédito seja homologado, ou seja, vai estar lá naquele ambiente do Ecredar, que você vai ver lá, olha, seu crédito foi homologado, pode utilizar. Então, isso tem uma certa ansiedade, né, por conta das empresas. Mas pode demorar, apesar que, por regras legais, né, a empresa pode exigir uma resposta da Cefaz que esteja demorando mais de 120 dias, né? Isso existe na legislação. Então, pode ir lá e exigir do fisco uma resposta. Mas, mesmo que não demore tudo isso, né, existe aquela ansiedade. Poxa, eu não sei quando, é incerto quando que a Cefaz vai me responder, vai me homologar aquele crédito. E agora, com essas novas regras, que é isso que importa a gente entender aqui, para que tudo aquilo aconteça, né, a gente teve uma nova portaria da Cefaz de São Paulo, né, que é a portaria 54, que foi publicada em agosto agora de 2022, e com validade a partir de setembro. E o que essa portaria trouxe? Olha que bacana, né? A possibilidade das empresas se apropriarem desses créditos antes da verificação pelo fisco. Olha que maravilha aqui, né? Então, muita gente que deixava de fazer isso por conta não tenho certeza quando vai ser homologado, é complexo, tudo aquilo que a gente falou aqui, agora não tem mais. Por que não tem mais? Porque essa portaria, né, inclusive ela teve origem num outro decreto lá do Estado de São Paulo, que colocou, né, trouxe essa possibilidade de conceder a homologação e a que a empresa possa se apropriar desses créditos, dessas portarias, imediatamente, né, após a entrega lá dos arquivos, sem ter que esperar aquela avaliação e verificação demorada, às vezes, e muito criteriosa, que é feita internamente pelo fisco, para depois ele homologar seu crédito. Então, não precisa mais fazer isso. Olha só. Então, se a gente já tinha motivos, né, para fazer essas portarias e buscar esses créditos acumulados do ICMS, agora a gente tem muito mais. É isso que eu queria deixar claro para vocês. Mas qualquer empresa pode fazer isso? É legal, você está me dizendo que eu vou lá entregar o arquivo e já posso me apropriar dos créditos. Sim, pode, com essa nova portaria 54. E aqui eu trouxe, claro, em resumo, né, o que prevê essa portaria. Justamente abriu essa possibilidade de buscar, de se apropriar desses créditos de forma imediata, sem esperar lá a homologação interna do fisco, mas, claro, né, a gente sabe que nem tudo o governo facilitou, claro, né, a ideia é justamente impulsionar os negócios das empresas, impulsionar a economia, tá? A ideia é justamente essa. Então, jogando mais dinheiro na economia, né, trazendo esses créditos, as empresas buscando os créditos imediatamente, o que ela tem direito, sem esperar aquela burocracia toda, você vai injetar valores na economia, vai, teoricamente, né, fazer a economia girar mais rápido, gerar mais emprego, tudo aquilo que a gente vê aí, que a gente está precisando, né, impulsionar, né, o ambiente de negócios das empresas, mas claro que não tem alguns pré-requisitos, né? Essa é a ideia da Cefaz. Poxa, então eu gerei o arquivo lá e submeti o arquivo ao Ecredar, que eu já posso recuperar os créditos? Sim, precisa mais esperar o fisco fazer a avaliação, mas é para algumas condições que precisam ser atendidas, claro, né? E quais são os contribuintes que podem fazer essa apropriação imediata desses valores, sem esperar a homologação do fisco? São aqueles contribuintes que estão no programa Nos Conformes, né? Vocês devem conhecer, claro, que lá em 2018, né, a gente teve uma lei complementar do Estado de São Paulo que criou esse programa chamado Nos Conformes, ou seja, para incentivar as empresas a pagarem seus débitos em dia, enfim, estarem com as suas escriturações de acordo com a legislação. Então,
para, de fato, incentivar essas pessoas a estarem em compliance com toda a legislação, foi criado esse programa lá em 2018. E aí foi criado um critério de classificação para as empresas, né, desse programa. Vocês devem receber, né, essas informações aí da Cefaz, ela informa para os contribuintes, ó, você está classificado na categoria A+. Eu trouxe aqui as 3 categorias. Ou categoria A, ou categoria B, ou C, ou D, a gente tem até a E lá, né? E nesse programa nos conformes, né, esses critérios, claro, de acordo com a aderência, né, das empresas às regras legais. Então, quando a empresa tem, no mínimo, 98%, né, de aderência ao compliance, às regras, né, legais de escrituração, principalmente lá na FD-ICMS, escrituração de nota de entrada, de saída, nas apurações de ICMS, enfim. Se ela tem pelo menos 98%, né, de regularidade, vamos dizer assim, nas escriturações, na GIA lá, ela está classificada como empresa a mais nesse programa nos conformes. Tá? E se ela tiver menos de 98%, mas entre 90% e 98%, aí a gente tem as categorias intermediárias, que é o A, B e C. Tá? O C nem entra aqui. Então, só para a gente ilustrar aqui, para quem está classificado na categoria A+, lá do programa nos conformes, A ou B, são as empresas que podem buscar esse crédito imediato. Entregou o arquivo, né, apurou lá os valores, já pode se apropriar do crédito sem ter que esperar aquela homologação que muitas vezes causava uma ansiedade muito grande, né, ou tinha alguma inconsistência, enfim. Ok? Isso é importante a gente saber. Então, isso aqui, gente, é uma alavanca, assim, que eu diria que abre a porta para as empresas que ainda não fizerem, fazerem, porque não tem mais motivo, você já não tinha, né? Porque já tinha o direito de fazer, agora tem mais motivos ainda para fazer. Então, quem está, por exemplo, classificado como A+, lá, que é o top, né, do programa da Cefaz, ela tem direito a recuperar 100% do crédito que ela apurou ali nas portarias. Quem está na categoria A, né, está um pouquinho abaixo, tem direito a 80% do valor apurado a recuperar imediatamente. E os outros 20%? Pode, mas mediante alguma garantia. Um fast track, alguma garantia bancária, enfim. Como muitas empresas faziam antes, né, um fast track com o banco para garantir aí, para a Cefaz, né, aqueles valores que ela apurava. Então, quem está na A, mais 100% do crédito apurado já está no bolso, né, já está no caixa, sem ter que esperar a homologação do fisco. Na categoria A é 80%, mas pode buscar os 20% com essa garantia. E quem está na categoria B, esse tem 50% de apropriação imediata do crédito, sendo que pode buscar os outros 50% também mediante alguma garantia, ok? E aí, claro, tem alguns outros critérios, né? Como que a Cefaz vai considerar, né, porque os contribuintes, eles podem mudar de classificação de acordo com o que eles estão atendendo lá nas escriturações, né? Se ele está atendendo todas as regras esperadas pela Cefaz, é isso que a Cefaz avalia, né? Os pagamentos dos débitos 100% em dia, etc., mas chega no mês seguinte, por exemplo, a empresa atrasou um débito ou por esquecimento, algum motivo desses, ela pode cair, por exemplo, da categoria A+ para A, ou cair da A para B. Isso é volátil, né? Pode acontecer, é constante. Então, como pode ter essa volatilidade aí de mudança de classificação para o mesmo contribuinte, o que a Cefaz vai fazer? Ela vai buscar dos últimos 12 meses anteriores aos primeiros pedidos, né, que a empresa fizer de crédito acumulado, dos últimos 12 meses anteriores ao primeiro pedido, ela vai olhar e a empresa tem, pelo menos, nesses últimos 12 meses, ela tem que estar pelo menos 10 meses desses 12 na categoria A+, por exemplo, para poder
tomar 100% do crédito sem esperar a homologação do fisco, e assim sucessivamente, né? A mesma coisa. Para as categorias A e B, tem que estar pelo menos 10 meses dentro dos últimos 12 meses anteriores na mesma categoria para que tenha atendido, né, ao critério e poder recuperar esse crédito e colocar o dinheiro em caixa, ok? Mas o mais legal, ó, além de ter essa facilidade, essa nova portaria, ela trouxe a permissão de apropriação desses créditos nos últimos 25 meses. Olha só que legal. Porque é só a partir de agora? Bom, essa portaria ela entrou em vigor em 1º de setembro, agora, recente, tá? Mas é só de setembro para cá, então, dos créditos que eu apurar de setembro de 2022 para em diante é que eu vou poder recuperar esses valores e já colocar o dinheiro no caixa? Não. Ela permite a apropriação dos últimos 25 meses. Olha que legal. Então, a gente pode fazer esse levantamento. Inclusive, para recuperar esses créditos de ICMS, a empresa tem o direito de recuperar dos últimos 5 anos. Tá? Então, se você nunca fez, ou fez um ano lá atrás, depois parou, agora é a hora, agora é o momento de continuar, gente. E além de poder recuperar dos últimos 5 anos, claro, né, dentro daqueles padrões clássicos, normais, sem essa facilidade, além disso, dos últimos 25 meses para cá, a gente pode recuperar imediatamente, já dentro dos critérios, desses novos critérios, dessas novas regras, com essa portaria. Então, olha, gente, eu costumo dizer, então a gente tem falado, mas é isso mesmo? Será que é tão fácil assim? Não é questão de ser tão fácil, né? De fato, é um fato, né? A Cefaz trouxe essa abertura aí para que as empresas coloquem dinheiro no caixa de forma imediata. Então, mais do que nunca, as empresas têm que fazer, né? Tem que colocar o pé no acelerador aí. E a gente está aqui justamente para ajudar vocês a fazerem isso, né? Para ajudar a entender como é todo esse processo. Eu estou trazendo aqui de uma forma geral, né? Generalista, mas é claro que a gente vai mergulhar com vocês, né? Nos processos, entender o que precisa ser feito. Mas o recado importante é esse, tá? Então, enfim, para ser bem objetivo aqui, tá? Na nossa conversa, a partir de setembro, né, o último para cá, com essa nova portaria, é possível colocar o dinheiro no caixa, recuperar imediatamente após a entrega do arquivo. Não precisamos mais esperar a homologação da Cefaz como era antes. Tá? Colocou o dinheiro do caixa na hora. Mas eu entreguei o arquivo e já me apropriei do valor, né? Paguei fornecedor, sei lá, transferi para outra empresa, abati os débitos de ICMS que eu tinha com esses créditos e está tudo bem, né? Já entreguei o arquivo, mas lembrando que, claro, você pode fazer essa apropriação, mas depois, claro que a Cefaz vai avaliar o teu arquivo, vai verificar, né, se realmente está tudo de acordo. Isso não quer dizer que você entregou o arquivo, já pode apropriar o crédito? Pode. Com essa nova regra, sim. Perdão. Mas é claro que depois o fisco vai fazer as validações lá. Se tiver algum problema, claro, isso a empresa vai ter que corrigir, né? Não é que vai ter que devolver o crédito porque tem um problema no arquivo, não é isso. Vai ter que corrigir alguma inconsistência que tenha no arquivo. Quer dizer, não está livre, né, daquela validação do fisco, mas o mais importante é que não precisa esperar a validação para receber o valor como era antes. Tá? Essa é a grande mudança, buscando dos últimos 25 meses. Tá legal? Por isso, a importância da empresa estar compliance, né, fazer os trabalhos de auditar as escriturações, né? A gente também pode ajudar vocês nesse sentido de auditar, de fazer uma auditoria digital inteligente, né, entre as escriturações, ver se tem alguma inconformidade, alguma inconsistência, claro, justamente para
prevê, né, alguma inconsistência que poderia ser criticada internamente lá pela Cefaz, tá? Mas é importante a gente ter em mente essas novas regras. Então, vamos buscar o crédito, para quem não buscou ainda, agora é mais do que o momento, tá? Porque o crédito é imediato, ok? Bom, e então, né, nessa visão aqui, tá? Isso aqui é o mais importante do recado que eu queria trazer hoje para vocês. Quem está aí nessas classificações, né, A mais, A ou B, são os primeiros da turma aí, quando a gente falava na escola, né? Para as empresas que estão nessa classificação, é o momento mais do que adequado para a gente buscar esses créditos, tá? Não tem o porquê mais esperar agora. Tá? Já não tinha antes, agora menos ainda, tá? Então, essa é a grande novidade. A gente já está recebendo aí, depois que foi publicada, né, essa nova regra, em agosto, passou a valer a partir de setembro. A gente teve uma enxurrada aí de empresas nos procurando, já para querer começar a fazer o projeto. Você vê que muita gente estava represando, né, esse projeto por conta dessas dificuldades, tinha que esperar a homologação do fisco para colocar o dinheiro em caixa. Quando a gente teve essa novidade, já teve diversas empresas nos procurando. Olha, agora pode buscar, pegar o crédito imediatamente? Sim. Ah, então vamos fazer o projeto. Então já teve o que aumentou da demanda, a gente viu aqui por conta disso, aumentou muito. Então, gente, é claro, a gente precisa fazer tudo isso com responsabilidade, né, com critério, com segurança. Lembrando que o fisco vai verificar isso depois de uma certa forma, mas o importante é a gente saber que a gente pode ajudar vocês, né? A gente já tem essa experiência, e mais do que nunca, não deixar de fazer isso agora, tá? E aí, a gente, dentro da nossa experiência, a gente sabe quais são as principais dificuldades das empresas. Na CAT 83, a gente vai falar rapidamente aqui, né, da nossa experiência, porque qual é a nossa ideia? Você não precisa ter um sistema aí interno na sua empresa, mas meu sistema fiscal não atende, não gera esse arquivo. Tem alguns sistemas que tem. Mas eu não tenho, ou eu vou ter que dedicar um profissional só para ficar tratando disso, gerando esses arquivos. Não é só gerar, né? A gente precisa trabalhar na inteligência da informação, como eu falei. Então, eu não tenho gente para fazer isso, eu não tenho sistema, não se preocupe, a gente faz esse trabalho todo em formato BPO, né? Ou seja, a gente vai mapear suas informações, fazer um trabalho de assessment, um diagnóstico, entender o processo da empresa de vocês, como que vocês atendem, né, trabalham dentro dessas questões que a gente colocou aqui, né, nos processos, se vai conseguir atender, se não vai, mas se não vai, o que que a gente pode fazer, né, de, de soluções, né, para que isso seja atendido, tá? E você não precisa de sistema para fazer isso. A gente faz todo esse processo, essa avaliação, você nos fornece as informações, se precisa tratar alguma informação que está inconsistente, a gente trata aqui tudo, a gente cria uma base de dados interna, aqui na Alliance, e nós geramos esse arquivo para vocês, tudo em conjunto com vocês, validando esse arquivo, as informações com vocês, e a gente entrega o arquivo prontinho para você submeter lá ao ECREDAC da Cefaz, né, que é o portal lá de gestão da CAT 83. Então, você não precisa dedicar profissional para isso, se preocupar com geração, com a inteligência da informação, a gente faz tudo isso para vocês, entrega o arquivo prontinho, tá? Então, mais essa facilidade. E os projetos nesse modelo, a gente tem feito 99% dos projetos nesse modelo, tá? De BPO. Porque a gente sabe que existem dificuldades, né? Algumas eu até coloquei aqui, só para a gente identificar, né? Que é comum nas empresas. Então, às vezes tem divergência entre a, a data a contabilização da nota e a data fiscal, que é a entrada física da nota, né? Isso precisa ser tratado, isso é bastante comum. Por isso que eu falei que a gente tem que trabalhar de forma horizontal nesse projeto, que é estratégico para o negócio da empresa.
né, e fazer a coisa acontecer claro, né, envolver todas as áreas da empresa para que tenha essa visibilidade dessa possibilidade que vai trazer melhorias para o negócio da empresa. Então, aqui são algumas dificuldades que a gente encontra que a gente precisa tratar. Divergência entre a data contábil e fiscal, código de material não associado à nota fiscal, às vezes acontece, né? O código de material não está constando lá na nota fiscal, as importações, às vezes, que são registradas sem os custos e sem a tributação da importação, divergências de apontamentos irregulares no processo produtivo, isso também é bastante comum. Como eu falei, lembra? Tem que envolver a empresa toda, né? Todas as áreas de engenharia de produção, como são feitos os apontamentos. Hoje, será que isso a gente vai conseguir demonstrar lá na CAT? Ou a gente vai ter que ajustar, né, algum controle da empresa, né, para que isso seja demonstrado de forma correta, não seja divergente esses apontamentos, enfim. Inexistência de controles de ordens de produção, a gente sabe também que é um problema recorrente, os controles de ordem de produção, um exemplo é aquele que eu dei, a gente abriu uma ordem no mês e vai fechar no mês seguinte, mas quando termina o mês, a gente não lançou todos os insumos naquela ordem de produção, né? Como que a gente pode tratar isso? Enfim, venda sem apontamentos das baixas físicas no estoque, às vezes acontece de um mês para outro, principalmente, eu fiz a venda, fiz a exportação lá, ou uma venda, né, qualquer, e não baixei lá do estoque físico. Aqui é só um exemplinho, tá? Só para a gente ver que são problemas comuns do dia a dia das empresas, tá? Não é má fé da empresa, mas são coisas que acontecem. E acontecem e a gente tem, né, como ajudar e tratar tudo isso para que isso a gente consiga enviar, gerar o arquivo daquelas informações, com aquelas informações de forma segura para a empresa, ok? Bom, e aqui, só para a gente fechar aqui o tema, a gente viu lá, né, que a gente tem duas CATs, a CAT 83 e a 207. Eu vou falar rapidamente aqui da 207, porque é um método simplificado, né? Para quem não conhece, a CAT 83 é aquela engenharia complexa, tem que demonstrar todo o desenho do processo produtivo, as entradas, saídas, nos mínimos detalhes, né? E aí, o que que acontece? Às vezes, a gente tem uma alternativa para isso, né, da CAT 83. Mas como é muito complexo, mesmo agora a gente podendo recuperar o crédito de imediato, né, existe uma forma simplificada, alternativa, que é o quê? Essa CAT 207, onde a gente pode gerar um arquivo com informações mais resumidas, né, é infinitamente menor, lá que a CAT 83, tá? A quantidade de informações é super reduzida, e são algumas informações só de notas fiscais, bem simples mesmo, né? Vou mostrar para vocês aqui em seguida, e que facilita ainda mais, né, a recuperação desses créditos. E só que tem uma coisa, posso fazer pelo método simplificado na CAT 207? Sim, mas eu tenho um limite de até 10.000 FESPs por mês, né, para recuperar de crédito. Então, hoje, pelo valor da UFESP, lá, eu teria um limite de 319 mil reais, mais ou menos, que eu posso recuperar, perdão, de crédito no mês. Então, tem esse limitador, né, de 10.000 FESP. Mas, às vezes, pode ser uma alternativa interessante também para a empresa. Dependendo dessa avaliação, tem um valor de 300 mil por mês para recuperar. A gente pode fazer, vale mais a pena fazer pelo método simplificado, que tem limite de crédito, né, mensal, teto de 319 mil, por exemplo. Mas eu tenho 1 milhão por mês. Mas eu não quero esperar, né, fazer a CAT 83, né, que é mais complexa, para recuperar esse crédito. Eu posso fazer a 207 pelo método simplificado, recuperar os 319 mil por mês, e depois posso complementar a diferença entregando a CAT 83 retroativa, aqueles mesmos meses que eu fiz pela CAT 207, posso também. Então, olha que bacana, a gente tem
diversas possibilidades aqui que a gente precisa avaliar, né, o que cabe melhor aí no cenário de cada empresa. A gente pode começar com a 207, recuperando esses 300 mil por mês, dependendo do valor, claro, e voltar e preparar a CAT 83 para buscar a diferença entre esses 300 mil e a diferença que eu tenho no total. Tá? Isso também é possível. Então, é legal a gente ter toda essa visão, né? A gente tem diversas alternativas. E, de fato, eu não entendo por que muitas vezes as empresas não fazem esses atendimentos, né? Como eu disse, a gente tem esse processo todo em formato BPO, tá? Você não precisa se preocupar com nada, a gente faz todo o processo, gera o arquivo, entrega ele prontinho para você entregar. Então, agora, ainda mais com essas novas regras, né? Não há motivos para esperar mais nada. Né? É fazer e buscar o valor e colocar o valor em caixa na hora, praticamente, tá? Dentro daqueles critérios que a gente falou lá, né? Que a empresa esteja classificada lá no A ou B do programa nos conformes, ok? Bom, aqui só para a gente finalizar, né? A CAT 207, como eu falei aqui, ela é bem simplificada, tem aquele limite, né, de teto de crédito. E aqui, ó, só para vocês entenderem como ela é bem mais simples, olha, tem 4 registrinhos, praticamente. A identificação do contribuinte, o enquadramento legal de cada operação geradora de crédito, né, que esse é um enquadramento que você vai classificar lá. Tem as operações de saída, o que você vai colocar as notas de saída, e no final as operações geradoras de crédito acumulado. Você vai gerar ali as informações dos valores que você tem de geração. É muito mais simples, pode começar por aqui também, pela 207, depois ir pela 83, tá? Então tem diversas possibilidades, ok? Bom, gente, em regra geral, essas informações que eu queria trazer para vocês, tá? Agora, rapidamente, eu vou falar para vocês aqui, para quem não conhece, né, a Alliance, nós somos uma empresa de mais de 32 anos de atuação no mercado, tá? Então, a gente tem uma larga experiência. O nosso DNA é o conhecimento fiscal e tributário, tá? A gente nasceu, né, com esse DNA, que sempre fomos uma empresa especializada na área fiscal. Então, a nossa DNA é o conhecimento. E aí, ao longo de mais desses 32 anos, nós já atendemos aí mais de 6 milhões de horas de consultoria, mais de 1.000 fiscalizações, né, se a gente for atualizar. Fomos desenvolvedores dos principais softwares fiscais do Brasil, né, a Alliance, ela tinha um software de atendimento fiscal próprio, que era o Alliance GF, depois comercializamos esse produto para Thomson Reuters, que hoje nós somos parceiros, né, homologados pela Thomson Reuters também para as soluções Tax One for SAP da Thomson Reuters, né, somos os pioneiros aí, participamos em todos os projetos pilotos do SPED, fomos o pioneiro na CAT 83, isso, e a gente entende que com isso a gente pode ajudar vocês a fazer todo esse processo com qualidade e segurança, tá? A gente entende que somos credenciados para isso. E aí, ao longo desses anos, a gente teve uma equipe de profissionais sempre voltados, né, para o conhecimento fiscal e tributário, além da tecnologia, é claro, e somos parceiros homologados também da SAP, além da Thomson Reuters, né? Então, isso é importante, porque a gente atende, né, as implantações de TDF, Tax One for SAP, né, que é da Thomson Reuters e complementa o TDF, que inclusive, né, também é uma ferramenta que foi desenvolvida, um software que foi desenvolvido pela Alliance, depois também comercializado para Thomson Reuters, o Tax One for SAP, porque o TDF ele tem um atendimento básico, padrão, né, que é o software fiscal, mas ele precisa de um complemento. Esse complemento a gente também implementa, né, no caso das empresas, enfim.
E a gente está vendo aí uma jornada das empresas, né, que estão aí, às vezes, num cenário sistêmico, já com sistemas já desatualizados há muitos anos, né? Então é importante também a gente verificar que as empresas estão aí num caminho de atualizar seus softwares fiscais de última geração, né? Com um TDF, um Tax One for SAP, onde a gente vai ter muito mais celeridade aí no controle das obrigações e na gestão, né, da empresa. Então, aqui só para vocês conhecerem um pouquinho a live. E aqui vou deixar para vocês um espaço para perguntas, tá? Aqui é o espaço todo de vocês, né? Aí vocês ficam à vontade para fazer suas perguntas em relação ao que a gente trouxe aqui de novidade, de informação. Então, por favor, fiquem à vontade que a gente vai responder aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos ver. Já tem uma pergunta aqui que eu estou vendo. Vamos lá. Estão perguntando, tá, legal. Mas essa possibilidade que você colocou, obrigado pela participação, né? Essa possibilidade que você colocou aqui, realmente está valendo desde quando? E realmente eu já posso recuperar de imediato? Não preciso esperar nada mesmo da homologação do fisco? Não, tá? Você já pode, após a entrega do arquivo, né, no ECREDAC da Cefaz, você já pode fazer a apropriação imediata do crédito, tá? Se você tiver classificado como A+, lá dos conformes, você já pode recuperar 100% do crédito que você apurou, tá? Sem esperar a autorização do fisco, tá bom? Se você tiver lá como A, né, na classificação, você pode recuperar, o A+, você recupera 100%, né? O A você pode recuperar 80%, o que você apurou, de imediato, né? De forma imediata. E se você tiver na classificação B, você pode recuperar 50%, tudo de forma imediata. Não precisa, de fato, esperar nada da homologação do fisco, se o fisco vai autorizar, se não vai autorizar, enfim, tá? Então, é uma questão bastante importante aí que eu acho que muita gente ou não percebeu, ou quem estava resistente, às vezes, né, por algum motivo, a fazer, né, essa geração aí dos arquivos da CAT, agora mais do que nunca tem que fazer, né? Agora não tem motivo nenhum mesmo para deixar de fazer, e como eu disse, a gente faz todo esse processo em formato de BPO, tá? Que é muito tranquilo para a empresa de vocês, não vai onerar a empresa de vocês, não precisa dedicar profissional para ficar gerando tudo isso, nada disso. E aí tem toda nesse processo tem toda a inteligência nossa embarcada aí como pioneiros desses processos das CATs, ok? Tem mais alguma pergunta lá, Charles, que você gostaria de colocar aqui? No caso da substituição tributária, esse ressarcimento está vinculado para o contribuinte caracterizado como substituído ou também se aplica para o substituto? Ele pode se aplicar nas duas situações, né? Depende de como que a gente precisa avaliar as operações de cada empresa, né? Normalmente, o que acontece, né? Geralmente é para o substituído, né? Porque o substituído é que faz o pagamento. Quando você compra no substituto, você faz a compra e o substituto ele embute lá no valor da nota fiscal o valor do ICMS-ST, né? Então, esse é o processo. Ele emite lá a nota fiscal de venda, destaca o ICMS-ST, o substituto, mas quem paga esse imposto é você, é o substituído, né, que está comprando, que esse valor, o substituto embutiu lá no valor total da nota fiscal, né? Então, normalmente é para o substituído, né, que você pagou aquele imposto, né, que tá embutido na nota, e aí você tem o direito a crédito daquele imposto porque você não teve a saída dentro do regime normal, tá? Então, nessas condições, né, que a gente tem até uma outra
portaria, né, que é a CAT 42, lá do próprio Estado de São Paulo, que permite o ressarcimento desse ICMS-ST, tá? Mas são essas operações no substituído, ok? Ok. A segunda Pois não, pergunta. Charles. Essas novas regras valem apenas para quem faz a apuração simplificada ou para aqueles que fazem a apuração por custeio também aplica? Por custeio também, então por isso que eu coloquei aqui. A CAT 83, né, que é a geração por custeio, né, que você chamou aí, sim, essa pode se aplicar perfeitamente. Então, tanto a simplificada, o 207, que é simplificado, como a pelo custeio. Então, se você está fazendo pelo custeio ou não fez ainda, faça. Por quê? Pelo custeio, você vai lá, entrega o arquivo e apurado, né, os valores lá, você pode se apropriar imediatamente, tá? Também pela CAT 83, que é de custeio, claro, dentro daquelas regras lá de classificação da empresa nos conformes, né? Mas se aplica sim, tá? Com certeza. Uma outra pergunta é: para transferir para empresas não interdependentes, é preciso comprovar que não pode ser usado de outra forma pelo contribuinte detentor do crédito acumulado? Então, aí para você, exatamente, para você transferir, que é uma das formas de utilização, né, do crédito, você transferir para uma empresa interdependente, nessas novas regras, como eu disse, com essa facilidade de apropriação imediata, utilização imediata do crédito, você pode, sim, transferir lá para a empresa interdependente, desde que a utilização seja essa, né? Claro, você vai mostrar isso lá no teu FD-ICMS, né, que você transferiu o valor de crédito acumulado, né, gerado pelo custeio, lá pela CAT 83 ou pela simplificada, você vai demonstrar lá na FDCMS que você transferiu aquele crédito para uma empresa interdependente, né? É só fazer o processo normal e, claro, isso se for questionado depois, você tem como viabilizar, né, essas informações para o fisco, ok? Pois não, Charles. Mais uma. Boa tarde. Nossa empresa é estabelecida em Santa Catarina, possui inscrição estadual de substituto tributário para recolhimento do ICMS-ST e ICMS-DIFA, EC 87/2015, em favor do Sei. Estado de São Paulo. Possuímos empresa interdependente no Estado de São Paulo com crédito acumulado de ICMS resultante de saídas isenta com a previsão de manutenção do crédito. Pergunto: Perfeito. pode essa empresa de São Paulo transferir esse saldo credor acumulado para a empresa de Santa Catarina para compensar com o valor de ICMS-ST e ou ICMS-DIFA devido ao Estado de São Paulo? Sim, pode. Como eu disse lá no início, a empresa não precisa estar aqui no estado de São Paulo, a matriz, né? Se ela tiver um estabelecimento, né, uma unidade, uma filial, que esteja aqui localizada no estado de São Paulo, que tenha, né, geração de crédito acumulado de CMS aqui no estado de São Paulo, que é o caso que você falou, sim, você pode buscar esses créditos, utilizar esses créditos atendendo a uma dessas duas portarias, né? Ou pelo custeio, pela própria CAT 83, ou pelo simplificado na CAT 207. Mas aí o estabelecimento que está aqui no estado de São Paulo tem que fazer este atendimento, essa geração, e aí esse crédito acumulado que ela recuperar aqui, que agora pode ser de forma imediata, né, com essas alterações, sim, ela pode transferir para Santa Catarina, aí no caso, né, que é o que você falou. Pode sim, é tudo uma questão de a gente avaliar o cenário, tá? E a última pergunta é: boa tarde, Ricardo. Muito obrigado pelo compartilhamento. Uma das formas de acúmulo de créditos de ICMS que você citou seria a substituição tributária. A recuperação do ICMS-ST não seria através da CAT 42? A CAT 42, veja, a CAT 42, né, que é aquela outra portaria lá de ressarcimento do ICMS-ST, que você bem colocou aí,
Ali é o caminho para você recuperar os valores da diferença, né, do ICMS-ST por produto e por operação. Por exemplo, você tem saída para fora do estado, né, normalmente a grande parte é isso, ou se você tem venda interna dentro do estado para consumidor final, né, você buscar essas diferenças do fato, né, que não se concretizou, né? Então, por exemplo, você bem sabe, né, foi pago o ICMS antecipado por substituição lá pelo fornecedor de quem você comprou a mercadoria, né? Ele pagou sobre uma base presumida, né? E quando você vai efetivar o valor de venda ao consumidor, aquilo não se realiza. Mas muitas vezes dá complemento, ou dá ressarcimento. Esse é o caminho do ressarcimento do ICMS-ST. Mas aqui você pode recuperar o crédito acumulado, tá? Dentro do saldo credor que você tem apurado lá na conta gráfica, vamos dizer assim, por conta da substituição tributária, tá? Então, a gente precisa... Na verdade, você tem dois caminhos, né? Então, você pode ir por um caminho ou por outro, dependendo da situação, né? Aqui você tem o crédito acumulado na conta gráfica, né? Que você pode fazer essa apuração aqui para CAT 83 ou 207 dentro desse contexto, tá? Mas existem as duas possibilidades, na verdade, tá? Então, a gente precisa, de fato, avaliar aí, no caso de vocês, quais seriam as melhores alternativas, mas pode sim. Charles, tem mais alguma pergunta lá? É que, pessoal, eu não estou vendo, hoje eu não estou vendo aqui o chat, tá? Mas sem problema nenhum, o Charles está monitorando isso aqui, e a gente mudou um pouquinho a plataforma aqui, mas sem problema, tá? Ele está lendo aqui, mas é a mesma coisa que se eu estivesse lendo aqui o chat, tá? Finalizar as perguntas. Finalizar, ok. Bom, pessoal, se alguém depois tiver alguma dúvida, tá? A gente fica à disposição de vocês, tá, gente? Aqui tem meus contatos, vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, solicitar uma reunião, tá? A gente faz uma reunião personalizada com a equipe de vocês, com a empresa de vocês, a gente vai ter o maior prazer em fazer isso. E o importante é não deixar de fazer. Gente, com essa facilidade que a Cefaz colocou agora, não tem sequer o menor motivo para deixar de recuperar esses créditos, tá? Seria uma coisa assim que realmente não dá para deixar de fazer, tá? Então, espero ter contribuído aí com a empresa de vocês, trazendo essas informações, e mais do que isso, né? Mais do que informações, trazendo oportunidades para o negócio da empresa, oportunidades que podem gerar aí melhoria para os negócios da empresa, tá? Então, eu queria agradecer aí muito a presença de vocês, visitem nossas redes sociais, tá? A gente está sempre postando informações de qualidade, né, com responsabilidade e sempre de forma prática. Agradeço mais uma vez a presença de todos, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Um grande abraço e espero vocês nos nossos próximos eventos, tá bom? Pessoal, uma boa tarde a todos e um grande abraço. Obrigado. Tchau, pessoal.